Olá, eu sou Vitória e eu vou apresentar o meu trabalho sobre o livro Os Botões de Napoleão e falar sobre o capítulo A Pílula, capítulo 11. Em 1960, surge uma molécula que muda a história mundial, a história das mulheres, que se chama norentidona. Naquela época, em 1960, tinha uma necessidade muito grande no controle da natalidade, porque as mulheres estavam tendo muitos filhos, e aí isso acarretava mortes para as mães, para alguns filhos, e famílias muito numerosas estavam entre uns problemas muito sérios. E antes do surgimento, utilizavam-se bastante remédios naturais para tentar fazer essa concepção. Por exemplo, tentavam fazer a infusão de folhas de salsa, menta, ou de folhas de casca de pioriteiro, era, salgueiro, gorvo, umas misturas contendo ovos de aranhas ou de cobra, algumas frutas, flores, feijão, caroço de abricó, umas porções místicas que eles faziam que tentavam gerar essa contracepção. E o mulo, numa certa época, foi um papel muito destacado, porque ele era um produto estéril do cruzamento de uma égua com jumento. E disse que a mulher se tornaria estéril se comesse o rim ou o útero de uma mula. E para a esterilidade masculina, não era muito viável, porque o homem deveria comer os testículos queimados de um mulo castrado. E isso era um problema, porque causava envenenamento por mercúrio. O envenenamento por mercúrio também, para assegurar a esterilidade, era um remédio chinês do século XVII à base de azogue, que antigamente era o mercúrio. Então eles fritavam esse material em óleo e faziam as mulheres ingerir. E diziam-se que tornaria a mulher estéril e poderia ser uma concepção. E soluções de diferentes sais de cobre também eram ingeridas como anticoncepcionais na Grécia Antiga, em partes na Europa. E um estranho método medieval recomendava que a mulher cuspisse 3 vezes na boca de uma rã, e aí a mulher ficaria estéril, não a rã. E a noretindrona, ela pertence à classe dos esteroides. A gente tem na cabeça os esteroides como esses que os atletas de alto desempenho usam para crescer os músculos, mas não vamos falar desses esteroides, mas da classe dos compostos esteroides, que tem um padrão químico para ser um esteroide, que são 4 anéis amalgamados da mesma maneira. 3 dele com 6 carbonos e o quarto com 5. E aí, aqui está nomeado anéis como A, B, C e D, e o anel D sempre possui 5 membros. E aí, um exemplo de um esteroide é o colesterol. E a testosterona e a androsterona ela foi isolada pela primeira vez em 1930. São hormônios masculinos com estruturas muito parecidas então eles são esteroides. Essas aqui são as estruturas deles. E o primeiro hormônio sexual isolado foi a estrona. Ela foi obtida em 1929, então foi antes do masculino. E ele foi isolado da urina de mulheres grávidas. E a androsterona e a testosterona, a estrona é uma variação do principal e potente hormônio sexual feminino, o estradiol, que aí passa por um processo de oxidação, transforma um OH do estradiol num oxigênio duplamente ligado. E aí que mostra a similaridade entre testosterona, estradiol e a progesterona. São muito similares, muda só o finalzinho troca o OH. E se você... É muito complexo, que a gente só muda uma partezinha e aí o hormônio é outro, totalmente diferente. Por exemplo, se você tiver um CH3 a menos, um OH em vez de um O duplamente ligado e algumas ligações C dupla C, quando chegar à puberdade, em vez de características sexuais secundárias masculinas,
como pelos no rosto, no corpo, voz grossa, músculos, desenvolverá seios e quando mais largos e começará a menstruar. A única variação da estrutura química entre progesterona e testosterona causa uma diferença gigantesca na molécula e a sua função. Uma mulher grávida ela não concebe novamente durante a gravidez, porque um fornecimento contínuo de progesterona coíbe as ovulações. E essa é a base biológica para a contracepção química. Uma fonte externa, que é a progesterona, ou uma substância semelhante à progesterona, é capaz de coibir a ovulação, impede que a mulher ovule e, consequentemente, vai impossibilitar a gravidez. E o problema da progesterona como anticoncepcional, ela tem que ser injetada e a sua eficácia quando ingerida oralmente, ela é reduzida, porque ela reage com ácidos estomacais, outras substâncias químicas digestivas. E outro problema é que os esteroides naturais ocorrem em quantidades muito pequenas em animais, então a extração não é viável. Uma solução era a síntese da progesterona artificial que conservasse sua atividade quando ministrada oralmente. Ou seja, a síntese de uma molécula que imite o papel da progesterona, e isso vai requerer quantidade de um outro esteroide, cuja estrutura possa ser alterada em laboratório com reações específicas. Então, um químico muito importante nesse processo da pílula foi Russell Marker. Na época, os químicos envolvidos nesse processo não tinham muita ideia que eles acabariam produzindo uma molécula de mudança social e que daria às mulheres o controle da vida delas e os seus papéis na sociedade. O objetivo deste químico, Russell Marker, não era produzir a molécula anticoncepcional, mas era encontrar uma maneira mais viável economicamente para produzir outra molécula esteroide, que seria a cortisona. E aí foi a partir do mundo vegetal que o Marker finalmente conseguiu produzir a grande quantidade de esteroides que precisava para o seu trabalho. E ele começou com as raízes de trepadeira salsa-parrilha. Então, ele conseguiu fazer um processo químico a partir dessa trepadeira salsa-parrilha para chegar à cortisona. E aí esse processo produziu o sistema esteroide básico de 4 anéis, que em alguns passos resultou na progesterona sintética, quimicamente idêntica à produzida à mulher, que a mulher produz. E esse processo, que é a remoção do grupo lateral da sapogenina do sistema esteroide, que era na imagem anterior, até hoje ele é utilizado pelas empresas multibilionárias dos hormônios sintéticos, e esse processo é conhecido como a degradação de Marker. E em busca de mais matéria-prima, envolvendo centenas de plantas tropicais, subtropicais, levou o Marker a uma espécie de dioscória. Depois da degradação de Marker removeu o grupo lateral não desejado, outras reações químicas produziram uma generosa quantidade de progesterona. Marker, então, estava convencido de que a maneira de obter boas quantidades de hormônios esteroides há um custo razoável. Então, ele precisaria, de alguma forma, produzir esse esteroide dele, que ele não gastasse tanta matéria-prima, que fosse economicamente viável. Essa aqui é a fotinha dele, ao desenvolver a série de passos químicos conhecido como a degradação de Marker. Russell Marker abriu para os químicos acesso a inúmeras moléculas de esteroides vegetais. Ele começou a estudar todas as plantas tropicais e subtropicais, fazer uma série de reações para entender se ele conseguia produzir mais do seu esteroide, gastando menos da sua planta. Então, ele que abriu essa porta para o estudo dos esteroides vegetais. E aí, falando de outros esteroides, usando ainda a degradação de Marker, de Geraci, mostrou que era possível produzir a cortisona a um custo muito mais baixo a partir da fonte vegetal, que era o que o Marker também buscava, produzindo a diogenina. Foi utilizando um fungo chamado Rhizopus nigricans, acho que é assim que fala. Ele conseguiu realizar uma reação e produzir a cortisona. Essa daqui era a reação para produzir este esteroide.
E depois de produzir a cortisona, este químico ele conseguiu sintetizar a estrona, o estradiol, a partir da diogenina, que é aquele fungo. Então, o seu projeto seguinte foi fazer a progestina artificial, um composto que teria propriedade semelhante à progesterona, mas que poderia ser tomado via oral. A progesterona ela já estava disponível naquela época e era menos de $1 a grama. Só que não tinha campanhas de venda, não tinha campanhas para o uso. Ele existia, mas não era, a população ainda não aceitava. Então, ele era usado para tratar mulheres com histórico de abortos e tinha que ser injetado em grandes doses. Conhecido como o pai da pílula, como ele diria mais tarde, nem em nossos sonhos mais desvairados imaginávamos que essa substância acabaria se tornando um ingrediente ativo que quase metade dos anticoncepcionais no mundo inteiro. E ainda no início da década de 50, 2 mulheres tornaram-se forças motoras responsáveis pela mudança do papel dessa molécula, de um tratamento limitado da infertilidade para o fator cotidiano da vida de incontáveis mulheres. Essas mulheres, chamadas as mães da pílula, chamadas de Margaret Sanger e Catherine McCormick, foram mulheres que incentivaram, lutaram para que as pílulas elas fossem distribuídas, elas fossem usadas, que houvessem campanhas. Tem até, na época das sufragistas, elas participaram e a participação delas era bastante importante. A Margaret Sanger ela foi a fundadora do International Planned Parenthood e ela foi presa em 1917 porque ela deu anticoncepcionais para as mulheres imigrantes numa clínica em Brooklyn. E a Catherine, ela ajudou a Margaret no contrabando das pílulas pelos Estados Unidos. A Margaret Sanger desafiou o Dr. Pincus, que era um dono multimilionário de uma empresa, a produzir um anticoncepcional perfeito, seguro, barato e confiável, que pudesse ser tomado como uma aspirina. E a McCormick apoiou a amiga e ajudou financeiramente. Então, ao longo dos 15 anos, ela deu uma contribuição de mais de $3 milhões para essa causa. E o Pincus, ele necessitava de progesteronas artificiais envolvidas, que poderiam ser mais potentes em doses menores e eficazes em via oral. Chamado de experimento Porto Rico. Quando eles conseguiram desenvolver, eles pegaram mulheres. Foi um grande problema na época, mas na época Porto Rico as mulheres não tinham estudo, as mulheres eram mais humildes, mas eram mulheres com 13 filhos, então elas nem pensaram 2 vezes e toparam participar desse experimento, que era as mulheres iam ingerir essa pílula e eles iam perceber como que ia funcionar o grau de infertilidade, se as mulheres da contracepção, se as mulheres, a quantidade, o número de filhos que iam nascer e tudo mais, e eles perceberam que eles tiveram um sucesso muito bom. E em 1957, o remédio chamado Enovid recebeu aprovação limitada da Food and Drug Administration como tratamento para irregularidades menstruais, acabando ser a pílula. E aí a grande pergunta é por que não desenvolveram para os homens? Porque as mães da pílula, a Margaret e a amiga dela, acreditavam que isso devia caber à mulher, porque não se sabe se teria um apoio para produzir uma pílula para os homens. E se os pioneiros contraceptivos orais tivessem sintetizado uma molécula a ser tomada para os homens, por exemplo, será que o Marker teria se dedicado tanto se ele tivesse que tomar isso? Porque sabiam-se dos efeitos colaterais, sabiam-se dos problemas, né, de ingerir esses esteroides. E a dificuldade com a contracepção oral para homens também é biológica, porque a norentidrona e as outras progestinas artificiais, elas imitam o que a progesterona natural diz ao corpo para fazer, ou seja, parar de ovular. Os homens não têm ciclo hormonal, e impedir em caráter temporário a produção de milhões de espermatozoides é mais difícil do que evitar o desenvolvimento de um óvulo uma vez por mês. E essa é a história da criação, dos estudos, da história da pílula, os pioneiros, o pai da pílula, as mães da pílula, e como isso mudou a história das mulheres desde aquela época até hoje. E graças a eles, as mulheres conseguiram ter liberdade, controle de natalidade,
e escolher o que fazer, se elas querem ter filhos ou se elas não querem, e poder ter liberdade. Então isso foi uma mudança social gigantesca. E foi recente, 1960, tá? Poucas décadas atrás. Mas temos muito a conquistar ainda. Muito obrigada, essa era a minha apresentação sobre o capítulo 11, a pílula do livro Os Botões de Napoleão.